Olá amigos, eu sou o pastor Sidney Ferreira, este é o programa Evangelizando as Nações e você é o nosso convidado. Estamos em uma série de mensagens intitulada Jesus, o Messias, e a temática desse dia é justamente o túmulo vazio. Eu venho te convidar para juntos refletirmos no que está escrito no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, nos primeiros versos, onde nos diz o seguinte: no primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto na terra. Mas os homens lhe disseram: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Que Deus ministre esta palavra aos nossos corações de uma forma muito especial. Existem basicamente 3 lugares nesse mundo em que nunca encontraremos Jesus. O primeiro deles é justamente a manjedoura. Não encontraremos Cristo na manjedoura porque o menino cresceu, o menino se tornou homem, e esse homem a quem todos conheceram um dia foi crucificado. Mas também não encontraremos ele na cruz, porque este a quem os homens crucificaram, os homens também o sepultaram. Contudo, também não encontraremos no sepulcro, porque este a quem os homens sepultaram, Deus ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição é um fato indiscutível, inquestionável. Trata-se de uma realidade cujas evidências confirmam o fato, corroborando com toda a realidade do Cristo ressurreto dentre os mortos. A Bíblia nos diz que as mulheres logo cedo, no domingo pela manhã, foram ao encontro do túmulo com o objetivo de embalsamar o corpo, de levar especiarias, mas ela se depara com o fato da rocha, da pedra removida, e isso é simplesmente surpreendente, porque Jesus não estava mais naquele lugar. Elas não encontraram um corpo. E o interessante é que aquela rocha não foi removida para que Jesus pudesse sair. Aquela rocha foi removida para que os homens pudessem entrar e verificar que ele já não estava mais lá. Mas conforme estava predito nas profecias, ele ressurgiria dos mortos ao terceiro dia. E os primeiros cristãos foram testemunhas oculares e auriculares. Eles não somente viram Cristo ressurreto, como falaram com esse Cristo, como ouviram esse Cristo, e foram muito além, tocaram, como o caso de Tomé, tocaram em suas mãos, em suas chagas, em suas cicatrizes, a marca dos pregos ainda estão em suas mãos, porque apesar do corpo glorificado, Cristo está cicatrizado por toda a eternidade, como marca do seu grande e sublime amor pela humanidade. Esses homens viram, ouviram, tocaram em Jesus, e mais do que isso, eles presenciaram Jesus comendo, Jesus bebendo e conviveram com Jesus durante 40 dias. Isso é uma realidade fascinante. De fato, a pedra foi removida. E o que nós não podemos deixar de enfatizar é que aquela rocha, ela tinha o sinete do brasão do Império Romano. Tratava-se de algo inviolável, algo que nem sequer as pessoas poderiam se aproximar, quanto mais remover aquela rocha. Porém, as Escrituras nos dizem que além do sinete existia uma escolta de soldados romanos que é em torno de 20 soldados. E surpreendentemente, eles contemplaram também a ressurreição do Cristo. Eles contemplaram também aquele fato
De uma forma perplexa e atônita, sem entender o que estava acontecendo, eles procuram os fariseus, que tentam forjar uma situação por uma espécie de suborno, querendo que os soldados aleguem que o corpo foi roubado. Mas como assim o corpo foi roubado? Eles estavam em serviço, logo essa teoria cai por terra porque não tem base para sustentação. Dormindo ou acordado, eles seriam culpados, como já disse Santo Agostinho. Se eles estavam dormindo, como saberiam que foram os discípulos que removeram a pedra? Se estavam acordados, porque deixaram a pedra ser removida. De uma forma ou de outra, nós bem sabemos que aquela pedra não foi removida por auxílio de força humana, mas através do poder de Deus, do poder divino. E caso isso não fosse uma verdade, aqueles pobres homens, aqueles pobres soldados seriam condenados à morte, caso que não aconteceu, porque todos sabiam que se tratava do milagre da ressurreição. Ainda hoje, o túmulo está vazio. E os cristãos, diferente das demais religiões, eles não veneram um corpo em putrefação. Nós não adoramos a um corpo que sofreu uma espécie de cremação, cujas cinzas estão em um vaso. Ao contrário, no cristianismo existe um túmulo vazio que testifica que Cristo ressuscitou dos mortos. Certo teólogo disse algo muito interessante que vale a pena ser mencionado, que o túmulo vazio em Jerusalém é o único lugar no mundo em que as pessoas enfrentam uma fila enorme para se deparar com absolutamente nada. Nada, porque ele não está mais lá. E nas portas, logo na entrada, está escrito em inglês, praticamente a língua universal, o seguinte: ele não está aqui, ele ressuscitou. E cremos na ressurreição, que é a vitória da vida sobre a morte, do bem sobre o mal, da verdade sobre a mentira. Cristo ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre. Isso não trata de uma alucinação, porque mais de 500 pessoas foram testemunhas, presenciaram o Cristo glorificado e de alguma forma com ele conviveu. Cremos no Cristo ressurreto. A cruz não deteu o nosso Jesus. O túmulo não foi capaz de prendê-lo. Ele ressurgiu ao terceiro dia e vive estar para todo sempre. Esse é o testemunho do túmulo vazio. A rocha foi removida e ele está vivo para todo sempre. Permita-me orar com você e por você, elevarmos os nossos sentimentos e pensamentos à presença do Altíssimo, através do único mediador entre os céus e a terra, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o ressurreto dentre os mortos. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos na certeza que o túmulo está vazio e que nós temos a garantia e a segurança da vitória sobre a morte, porque o túmulo não é o fim, mas é o início de uma história sem fim, por meio de uma esperança viva e uma esperança real, a esperança da ressurreição. A minha oração é que o Senhor abençoe a todos aqueles que estejam nesse momento nos ouvindo e que de alguma forma o Senhor possa também remover a pedra da incredulidade, a pedra da dúvida, a pedra do medo, e que todos venham ter um encontro verdadeiro e real contigo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.